Oiê, tudo bem, maravilhosos? Bom dia! Espero que tenham um dia abençoado, que dê tudo certo e vamos começar com mais uma atividade, tá bom? Eu tô mandando para vocês hoje pra gente começar, né? Nós vamos finalizar aí com a atividade Hora de Estudo lá da apostila 1. Então, pega aí a apostila 1 que você já tem, só pra gente fazer um exercício, página 27 e página 28, tá bom? Relacionado ainda ao modernismo. Aí a gente já finaliza tudo, tá bom? Atividade para hoje. Então, vocês vão pegar aí a apostila 1, final da apostila 1, página 27 e 28. A página 27 só tem um texto para você conseguir responder as questões e duas questõezinhas aí na página 28. Rapidão você faz, tá bom? Outra coisa, vamos começar a apostila nova, conteúdo novo. Então, o que você vai fazer? Quem não retirou ainda a apostila na escola, liga lá na escola para ver como tem que fazer para retirar, ó, apostila 2, tá bom? Nós começaremos agora a apostila 2, capítulo 3, tá bom? Então, lá, no capítulo 3 vem começando lá. Eu acho esse conteúdo magnífico e eu também acredito que vocês vão amar, tá? Fala assim, arte que não se cala. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre a ditadura militar, um período muito conhecido aqui no Brasil, né? Infeliz para muitos, né? Triste, com muitas perseguições e problemas. Mas o que isso tem a ver com arte? Não é aula de história, Vanessa. Aula de história da arte, tá? E a gente vai trazer todo esse conteúdo, essa questão aí da ditadura militar, para nós enxergarmos a parte artística aí, tá? Então, vem falando, primeiro, nós temos um textinho ali, começando na página 2, que vem falando lá, a censura no mundo das artes. Vem comentando ali sobre os democratas nos Estados Unidos, vem falando das ditaduras de Cuba, em vários lugares que já passaram por momentos de repressão, tá? O que acontece? E aí vem trazendo algumas perguntinhas aí, 3 perguntas apenas, na página 2, tá? Que vem falando sobre isso. Então, vem falando, olha, a nossa Constituição proíbe a censura. O que aconteceu? Tá? Então, isso daqui eu quero que você reflita para que você responda, tá? A gente vai conversar ali sobre o assunto e possivelmente você vai ter muita facilidade para responder essas 3 questões aí da página 2. Então, exercício para hoje. Quando você terminar de assistir a aula, tá? Primeiro, quando for assistir a aula, acompanhe aí na apostila, se precisar faz anotação na apostila. Eu sempre vou falando que página que eu estou, sobre qual página eu estou falando, tá? Então, aí tem como você acompanhar com a apostila. Quem está sem apostila ainda, dá para anotar no caderno, não precisa ficar desesperado, mas aí entra em contato com a escola para retirar, tá? Então, lá, exercícios para esta aula. 2, primeiro, hora de estudo, lá da apostila 1, aqueles exercícios que eu expliquei anteriormente, e essas 3 perguntinhas aí da página 2. Tá com dificuldade de responder no espaço da apostila, lá no caderno. Se for colocar no caderno, não esquece, sempre coloca o número da página, porque tem muita coisa que a gente vai utilizar e ter um retorno, né? Um feedback, e é bom que vocês tenham as coisas documentadas para quando nós voltarmos para a escola, se Deus quiser, muito em breve, a gente tenha isso tudo documentado e a gente, se nós precisarmos posteriormente para fazer atividades, né, dentro da sala, a gente já tem tudo anotado, tá bom? Indo lá para a página 3, então, vem trazendo lá algumas imagens e pessoas que foram inteligentíssimas, que conseguiram, mesmo em meio à repressão ali do período do Getúlio Vargas, da ditadura militar, que foi ali implementada no Brasil em média em 1964 até mais ou menos 1985, que foi o ano que eu nasci. E o que acontece? Nesse período, as pessoas, os militares, eles tomaram o poder. Eles ali estavam dirigindo o Brasil. O que acontece? Muitas pessoas
né, esses militares, eles colocaram, implementaram algumas regras e algumas leis, tá? As quais muitas pessoas da população eram contrárias, tá? Então, tudo, sem exceção, que você falasse contra o governo, você sofria consequências, tá? Você podia ser preso, você podia apanhar na rua, e você era monitorado na maioria do tempo, na maior parte do tempo, tá? Se você olhar aí na página 3, por exemplo, você verá o líder político da época, mais conhecido como GV ou Getúlio Vargas. Depois vocês verão aí, por exemplo, uma imagem que vem trazendo lá vários militares com pessoas ali à frente, com políticos que na época eram contrários à ditadura militar, jornalistas, pessoas inteligentíssimas que nós chamamos de intelectuais, que estavam contra o governo, tá bom? Na segunda imagem. Na terceira imagem, nós temos ali o trabalho de um artista chamado Cildo Meirelles. Esse Cildo Meirelles, ele inteligentemente pegou notas, né? Vem trazendo ali, né, notas de um cruzeiro, que é a moeda da época. Ele fez um carimbo e ele começou a carimbar nessas moedas de um cruzeiro, né? Vamos pensar aí, R$1. Como é um dinheiro pouco, então tinha muita circulação. Pensa em uma moeda de R$1, por exemplo. Você vai na cantina, você compra alguma coisa, vai ali, compra uma bala, então quase todo mundo, independente de ser rico ou pobre, tinha ali essa moeda, no caso aí, essa nota de um cruzeiro, que não era um dinheiro tão grandioso. Então, era uma nota de muita circulação. Então, ele inteligentemente escolheu essa quantidade de dinheiro, no caso, um cruzeiro, e ele falou, não, eu vou colocar, ele elaborou esse carimbo, que vinha trazendo ali o questionamento, porque morreu ali um jornalista, vem falando ali que é referente à imagem número 2, que vem trazendo ali o Vladimir Herzog, e aí vem trazendo ali o Herzog como uma pergunta de pensamento, quem matou, né? E aí começou a circular por todo o país, fazendo com que as pessoas refletissem sobre o que estava acontecendo, sobre a repressão daquele período, tá? E ali você vê na imagem número 3, ele ali carimbando. Então, toda nota que ia passando por ele, essa de um cruzeiro, ele ia carimbando e entrava em circulação no país, tá bom? E aí, indo lá para a página 4, vem falando ali de algumas pessoas que eram que fiscalizava, que censurava as pessoas da época, tá? Então ali nós vem trazendo primeiro o general Arthur da Costa e Silva, tá? Vem falando aí na página 4, né, que ele foi um dos presidentes que foi do período da ditadura militar. Além do Getúlio Vargas, nós temos ali também o Costa e Silva, tá bom? Quando você volta um pouquinho lá na página 3, vem trazendo lá, né, que o Getúlio Vargas, ele criou um departamento de imprensa. O que acontecia? Eles controlavam. Então, tudo que era publicado, tudo que saía em circulação, eles que não agradassem a ele, eles simplesmente não deixavam. Não, isso não é do meu agrado, não, isso fala mal do governo, não, isso não contribui para a nossa política. Então, eles não deixavam circular. Quando você vai ali para a página 4, nós temos ali alguns artistas. 2 exemplos hoje, Gilberto Gil, que ainda é vivo, né? E nós temos ali também o Chico Buarque, que também é vivo. Vem trazendo ali algumas músicas, e a música de hoje, se você olhar lá na página 5, é chamada de Cálice. Esses artistas, assim como o Cildo Meirelles, eles começaram a buscar formas implícitas, ou seja, um jeitinho de protestar
sem que o governo percebesse. Então, lembra que eu falei ali da DIP, do departamento, né, jornalístico? Então, tudo que as pessoas queriam publicar tinha que passar pelo aquele departamento que o Getúlio Vargas criou. Se eles olhassem, não, isso daqui não é bom, descarta. Isso daqui pode. Isso não pode. Isso pode. Então, eles faziam aí essa triagem. Os artistas inteligentes, né, como são, o que eles faziam? Vamos tentar ali burlar, vamos fazer de um jeito com que eles não enxerguem, porque se eles desconfiarem que está falando do governo, o que eles vão fazer? Esse não pode. Então, para que eles conseguissem publicar o seu trabalho e eles não fossem censurados ou sofressem algum tipo de problema, como ser preso ou apanhar e até mesmo ser exilado, ou seja, ser mandado para fora do país, o que aconteceu com muitos artistas que nós veremos posteriormente, não só artistas, né, como eu disse para vocês, jornalistas, políticos, pessoas que não concordavam com eles. Por conta disso, eles sempre encontravam um jeito de tentar burlar essas regras governamentais. Se você olhar ali, por exemplo, na página 5, nós temos ali a música do Chico Buarque e do Gilberto Gil, que chama Cálice. Tem até um trecho. Se você puder, digita aí no YouTube, Cálice, Gilberto Gil e Chico Buarque, tá? Mas eu não gosto, mas a música, para conhecimento, é fantástica, é muito legal, e ela tem, quando você escuta ela sem saber o contexto que ela foi criada, você fala, que música nada a ver, mas quando você escuta a música, sabendo de que período ela se trata, do que eles estão falando nas entrelinhas, a gente começa a enxergar de outro jeito, a gente fala assim, nossa, eles foram muito inteligentes, tá? Quando nós estávamos estudando também na unidade, na apostila anterior, sobre música, que a gente viu ali, música clássica, o trenzinho caipira, né? Eu acredito que vocês vão lembrar, sim, espero. Quando a gente escuta lá algumas músicas instrumentais, a gente fala, nada a ver. E lembra que eu falei para vocês? Quando a gente não sabe, fica quietinho que é melhor não passar vergonha. Mas aí quando você vai lá e escuta o trenzinho caipira, né, as baquianas, aí você fala assim, nossa, que cara inteligente. Então agora, você ouvindo essa música, você vai falar a mesma coisa, tá? Então, qualquer coisa, dá um pause no vídeo e vai lá escutar a música Cálice. Digita lá no YouTube, rapidão de encontrar, facinho, e escuta essa música Cálice. Vou ler o trechinho que tá aqui na apostila de vocês, mas se vocês quiserem, vocês também podem olhar a letra total ali tem algumas no YouTube que vai passando a letra também, ou se você quiser, pega no Google a letra e vai acompanhando ali com eles cantando, que vocês vão ver que é muito legal. Então o trecho fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Por que eles estavam falando disso? Primeiro, afasta de mim esse cálice, ou seja, tira esses problemas, essa repressão de perto de mim. E quando ele diz ali, de vinho tinto de sangue, ou seja, muitas pessoas morreram, muitas pessoas por conta das suas ideias e de seus ideais, ou por ser contrários ao governo, apanharam muito, tá? Então aqui ele tá como se estivesse pedindo um socorro mesmo. Depois fala assim, esse silêncio todo me atordoa, ou seja, a gente não pode falar o que a gente quer, é do jeito deles. Sabe quando você quer falar alguma coisa, você fala assim, não, eu não posso, porque se eu falar vai dar problema? É o que acontecia no período da ditadura militar. Depois diz assim, atordoado eu permaneço atento, ou seja, eu tô querendo falar, mas eu tenho que ficar de olho, porque se alguém me ouvir, eu posso ser presa, posso apanhar. Na arquibancada, para a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Ou seja, tem que ficar quietinho, porque se eu falar, pode ser que apareça alguém, ou às vezes alguém que está aqui do meu lado pode pegar e ser do governo, ou ser pessoas ali que são olheiras e vai falar de mim e eu vou sofrer as consequências.
tá? Indo lá para a página 6, vem falando sobre música de protesto também que nós temos hoje, tá? Então não é uma coisa que acontecia somente lá no período da ditadura militar. A questão é, no período da ditadura militar, as pessoas eram censuradas, elas tinham que falar nas entrelinhas. Tem umas músicas muito legais que a gente vai conhecer de acordo com o conteúdo for desenvolvendo. Essa que eu pedi para vocês ouvirem é somente uma, fora outra que veremos. A questão é, de início, as pessoas elas eram reprimidas, elas não podiam falar abertamente, porque senão elas sofriam as consequências. Na próxima aula, nós veremos um pouquinho sobre as pessoas que protestam nos dias de hoje e não sofrem tanta censura, né? Ou pouquíssima censura, ou nada de censura nos dias de hoje, tá bom? E depois a gente dá continuidade ao conteúdo da ditadura militar. Ouçam a música, façam as questões e até a próxima aula. Beijo, gente. Tchau.